O contrato de locação geralmente é formalizado por prazo determinado, 30 meses, por exemplo. Mas pode ocorrer que no meio do caminho, ainda vigendo esse prazo, ocorra a morte do locador ou do locatário. O que ninguém deseja na hora de formalizar o contrato, mas às vezes ocorre. E então surge a dúvida, o que fazer nessa situação? O contrato de locação ele é rescindido, precisa fazer um aditivo contratual, um novo contrato de locação. O que acontece? Bom, a situação é diferente com relação ao locador e ao locatário, mas fato é que o contrato não é automaticamente rescindido com a morte de um ou de outro e a outra parte não poderá utilizar esse argumento para pedir a resolução do contrato. Tá? Então, o que acontece? No caso do locador, ocorrendo a morte, quem assume as obrigações e os deveres e também os bônus advindos do contrato de locação são os seus herdeiros, tá? Ocorre o que se chama de subrogação no contrato de locação. Então, esses herdeiros é que passam a receber os aluguéis e quem poderá dar quitação das quantias já pagas. Enquanto não houver a partilha dos bens desse falecido, é o espólio que é o titular desses direitos ao recebimento dos aluguéis e acessórios e quem dará a quitação, certamente representado pelo inventariante, que é quem tem a representação legal do espólio. Após realizada a partilha, é o herdeiro que ficou com a propriedade para quem foi transferida a propriedade, o domínio desse imóvel, que fará parte do contrato de locação. Com relação ao locatário, a situação diverge se trata-se de locação residencial ou não residencial. Se for a locação residencial, é o cônjuge ou companheiro que estiver morando no imóvel que poderá permanecer nesse contrato de locação. Não havendo cônjuge ou companheiro, é o sucessor, também com esse requisito de permanência no imóvel. E por fim, se não houver nenhum dos dois, a hipótese do dependente econômico do locatário, também que permanecer no imóvel. Ou seja, o requisito fundamental nesse caso para que haja a vigência contínua até seu prazo final do contrato de locação é a permanência no imóvel. Com relação à locação não residencial, havendo o falecimento do locatário, o que acontece é que os sucessores desse locatário é que vão assumir esse polo, essa responsabilidade no contrato de locação. Não havendo, será aquele que assumir o negócio no respectivo local. Então, essa pessoa que irá assumir. Certamente, eu não estou aqui falando de pessoa jurídica como locatária, e sim de pessoa física, pois o tema de hoje é o falecimento da pessoa natural. Com relação à extinção da pessoa jurídica, da personalidade jurídica, certamente em outro vídeo vou tratar da temática. Por fim, eu queria comentar um pouco a respeito do fiador, porque nesses casos a situação é um pouco diferente. Havendo a morte do locatário e a subrogação, ou seja, assumindo o direito outra pessoa, seja sucessor, seja dependente econômico, o fiador ele tem o direito ao que a grande parte dos doutrinadores do tema tratam, ele tem o direito de pedir a exoneração por esse motivo. Por quê? Porque o contrato de fiança é realizado com base na confiança entre o locatário e o fiador. Agradeço pela atenção de hoje e até a próxima.